Você já parou para pensar no poder do silêncio? Musônio Rufo, um dos grandes pensadores estoicos, disse certa vez: "O homem que fala muito, muitas vezes diz o que não deveria. Em um mundo repleto de ruídos, onde a comunicação incessante parece ser a norma, a ideia de falar menos e viver melhor ressoa profundamente. O silêncio, muitas vezes subestimado, pode ser um caminho poderoso para a reflexão, a clareza mental e a verdadeira conexão com nós mesmos e com os outros." Neste vídeo, vamos explorar como o silêncio impacta nossas vidas e como a filosofia estoica pode nos guiar nesse processo. Em uma sociedade que valoriza a velocidade e a quantidade de palavras, esquecemos que o silêncio é um espaço fértil para a introspecção e a sabedoria. Musônio Rufo nos ensina que a verdadeira força vem do controle sobre nós mesmos, e isso inclui o que escolhemos expressar. Falar menos não significa ser mudo, mas sim optar por uma comunicação mais consciente e significativa. Ao longo dos próximos minutos, você descobrirá como o silêncio pode se tornar uma ferramenta poderosa para cultivar a paz interior e a resiliência emocional. Vamos discutir como a prática do silêncio pode nos ajudar a reduzir a ansiedade, aumentar a concentração e promover relacionamentos mais profundos. Em uma era em que somos bombardeados por informações e opiniões, aprender a apreciar o silêncio pode ser um ato de coragem e sabedoria. O estoicismo nos ensina que, ao silenciar nossas vozes internas e externas, podemos ouvir com mais clareza as verdades que realmente importam. O silêncio nos permite refletir sobre nossas escolhas, entender nossos valores e alinhar nossas ações com o que realmente desejamos. Ele nos convida a desacelerar, a observar e a absorver o mundo ao nosso redor, em vez de apenas reagir a ele. Assim, ao longo deste vídeo, você será convidado a refletir sobre suas próprias práticas de comunicação. Você vai perceber como momentos de silêncio podem enriquecer sua vida, trazendo uma nova perspectiva sobre suas interações e decisões. Prepare-se para descobrir que falar menos pode, na verdade, abrir portas para uma existência mais plena e autêntica. Convido você a embarcar nessa jornada de autodescoberta, onde o silêncio não é apenas a ausência de som, mas uma presença poderosa que pode transformar sua vida. Vamos juntos explorar como essa escolha pode nos levar a viver de forma mais consciente, serena e, acima de tudo, significativa. O estoicismo, uma escola filosófica que floresceu na Grécia e em Roma, oferece uma perspectiva valiosa sobre como podemos viver de maneira mais plena e significativa. Suas origens remontam ao século III a.C., com Zenão de Cítio, mas foram figuras como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio que realmente moldaram e divulgaram seus ensinamentos. Sêneca, um estadista e dramaturgo romano, enfatizava a importância da reflexão e da autoanálise como ferramentas para a vida ética. Epicteto, um escravo liberto, ensinava que a verdadeira liberdade reside na capacidade de controlar nossas reações e atitudes, independentemente das circunstâncias externas. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos deixou um legado em suas Meditações, revelando como a prática estoica pode ser aplicada no dia a dia, mesmo em meio a desafios de liderança e responsabilidade. Hoje, em um mundo repleto de incertezas e desafios, o estoicismo mostra-se mais relevante do que nunca. Vivemos em uma era marcada por rápidas transformações sociais, políticas e tecnológicas. A pressão constante para sermos produtivos, a ansiedade relacionada a crises globais e as interações sociais mediadas por telas podem criar um ambiente de estresse e tensão. Nesse contexto, os ensinamentos estoicos nos oferecem uma âncora, ajudando-nos a navegar pelas tempestades emocionais e a encontrar um sentido maior em nossas experiências. Por exemplo, muitos de nós enfrentamos o dilema da comparação nas redes sociais, onde as vidas dos outros parecem mais perfeitas e satisfatórias. Isso pode gerar sentimentos de inadequação e infelicidade. A filosofia estoica nos convida a refletir
sobre a natureza efêmera dessas comparações e a focar no que realmente podemos controlar, nossas próprias reações e escolhas. Ao invés de nos deixarmos levar pela maré de expectativas externas, podemos cultivar um espaço interno de paz e contentamento. Um dos princípios centrais do estoicismo é a dicotomia do controle, que nos ensina a distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Essa ideia é fundamental para lidar com situações cotidianas que podem nos tirar do eixo. Quando nos deparamos com desafios, como a pressão no trabalho ou conflitos em relacionamentos, muitas vezes nos preocupamos com fatores que não podemos mudar. Ao aplicar a dicotomia do controle, podemos direcionar nossa energia para aquilo que realmente podemos influenciar: nossas atitudes, nossos esforços e nossa disposição para enfrentar dificuldades. Por exemplo, ao lidarmos com críticas no ambiente de trabalho, em vez de nos deixarmos abalar pela opinião dos outros, podemos escolher como responder. Podemos optar por aprender com o feedback ou, se ele for injusto, simplesmente ignorá-lo e focar em nosso crescimento pessoal e profissional. Essa prática não apenas nos ajuda a manter a serenidade, mas também a construir resiliência. A visão estoica nos ensina que a verdadeira força está em nossa capacidade de permanecer centrados em meio ao caos. Além disso, o silêncio, um tema central em nossa discussão, pode ser visto como um espaço de reflexão e autoconhecimento. Em um mundo onde a comunicação é incessante, o ato de silenciar-se pode ser um poderoso instrumento de transformação. O silêncio nos permite ouvir nossa própria voz interior, entender nossas emoções e, mais importante, nos conectar com o presente. Muitas vezes, a pressa em falar ou em reagir a situações acaba nos afastando de uma compreensão mais profunda de nós mesmos e dos outros. Ao cultivarmos momentos de silêncio, proporcionamos a nós mesmos a oportunidade de refletir sobre nossas experiências, aprendendo a responder de forma mais consciente. Os estoicos também valorizavam o autoconhecimento, e o silêncio é uma porta para essa jornada interna. Ao reservarmos um tempo para meditar ou simplesmente para estar em silêncio, podemos explorar nossos pensamentos e emoções, permitindo que a clareza surja. Essa prática é especialmente valiosa em tempos de crise, onde a pressão externa pode nos levar a decisões apressadas ou impulsivas. Com o silêncio, encontramos um espaço para a prudência, uma virtude estoica que nos ajuda a pensar criticamente sobre nossas opções e a agir com sabedoria. Portanto, ao falarmos menos e vivermos melhor, estamos, na verdade, resgatando a essência do que significa ser humano em um mundo tão ruidoso. O estoicismo nos ensina a valorizarmos a qualidade de nossas interações, a importância da escuta ativa e como o silêncio pode ser um aliado na busca por uma vida mais equilibrada e significativa. Ao aplicarmos essas lições em nosso cotidiano, podemos transformar não apenas nossa própria vida, mas também influenciar positivamente aqueles ao nosso redor. As lições de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio permanecem atuais, desafiando-nos a encontrar a calma em meio ao turbilhão. Através do silêncio e da reflexão, ganhamos clareza e propósito, permitindo que a sabedoria estoica flua em nossas ações diárias. Assim, ao falarmos menos e vivermos melhor, não apenas nos libertamos das amarras da ansiedade e da comparação, mas também abraçamos a vida em sua plenitude, com todas as suas incertezas e desafios. Ao final, o convite é para que possamos integrar esses princípios na nossa rotina, criando um espaço de paz e harmonia que nos permita viver de forma mais consciente e significativa. Em última análise, o estoicismo não é apenas uma filosofia antiga, mas um guia prático para a vida moderna, mostrando-nos que, mesmo em um mundo cheio de ruídos, podemos encontrar a serenidade no silêncio e a sabedoria em nossas experiências. O silêncio, muitas vezes subestimado em um mundo repleto de ruídos e informações, pode ser um poderoso aliado na busca por uma vida mais plena e significativa. Para compreender como isso se relaciona com a virtude e a sabedoria,
podemos nos voltar para os ensinamentos do filósofo estoico Musônio Rufo, que enfatizava a importância do autoconhecimento e da prática de virtudes como pilares de uma vida bem vivida. Ao cultivarmos a virtude e a sabedoria, nos tornamos mais capazes de enfrentar as adversidades que surgem em nosso cotidiano, seja no trabalho, em relacionamentos ou em momentos de crise pessoal. Musônio Rufo acreditava que a verdadeira riqueza reside em saber viver de acordo com a virtude, que envolve não apenas agir corretamente, mas também compreender o que é realmente valioso. Em essência, a virtude é a capacidade de discernir o que é bom e o que é mal, o que é necessário e o que é supérfluo. Isso nos leva a refletir sobre como, em momentos de estresse ou conflito, frequentemente nos deixamos levar por reações impulsivas. Imagine, por exemplo, uma situação de pressão no trabalho, onde prazos apertados e expectativas elevadas podem nos fazer perder a calma. Em vez de reagir de maneira instintiva, cultivando a virtude nos convida a pausar, a respirar e a refletir sobre a melhor maneira de agir. Essa pequena prática de silenciar a mente antes de responder pode nos levar a decisões mais sábias e a um ambiente mais harmonioso. Vamos pensar em um exemplo prático. Você pode estar enfrentando um conflito com um colega de trabalho. Em vez de permitir que a frustração tome conta e que as palavras saiam de forma impensada, a virtude nos sugere que tomemos um tempo para escutar, tanto a nós mesmos quanto ao outro. Ao silenciar a mente e buscar a compreensão, podemos encontrar soluções que antes pareciam impossíveis. Essa abordagem não apenas resolve o conflito, mas também fortalece os laços e cria um ambiente de respeito mútuo. A sabedoria, por sua vez, está intimamente ligada à virtude. Quando falamos sobre sabedoria, estamos nos referindo à capacidade de aplicar o conhecimento de forma prática e ética. Ao cultivarmos essa sabedoria, desenvolvemos uma perspectiva que nos permite ver além do imediato, avaliando as consequências de nossas ações e buscando sempre o que é melhor para nós e para os outros. Isso se torna evidente em situações cotidianas, como na escolha de palavras ao se comunicar com alguém próximo. Uma palavra dita no calor do momento pode causar estragos irreparáveis, enquanto a sabedoria nos ensina a escolher com cuidado, a pesar as palavras e a considerar o impacto que elas podem ter. Os estoicos, incluindo Musônio Rufo, nos lembram que a virtude não é um estado de ser, mas uma prática contínua. Através da repetição e da reflexão, podemos integrar essas virtudes em nosso dia a dia. Ao adotarmos essa mentalidade, começamos a ver que cada interação, cada decisão, é uma oportunidade para exercitar nossa virtude e nossa sabedoria. Por exemplo, ao enfrentar um dia difícil, em que as demandas parecem incessantes, a reflexão sobre o que realmente importa nos ajuda a priorizar nossas ações. Em vez de nos perdermos em tarefas sem significado, podemos optar por focar no que traz valor real, tanto para nós quanto para aqueles ao nosso redor. Além disso, a prática do silêncio não se limita apenas ao que dizemos, mas se estende à forma como ouvimos. O verdadeiro ouvir requer um espaço interno de paz, onde podemos acolher o que o outro está dizendo sem a necessidade de formular uma resposta imediata. Essa habilidade não só nos ajuda a entender melhor as perspectivas alheias, mas também a construir relacionamentos mais profundos e significativos. É um retorno a uma vida mais consciente, onde estamos presentes no momento e onde o silêncio se torna uma ferramenta para a conexão genuína. Refletindo sobre a importância da virtude e da sabedoria, podemos perceber que a busca por esses valores é uma jornada pessoal. A prática estoica nos convida a olhar para dentro, a questionar nossas motivações e a buscar a verdade em nossas ações. Ao fazermos isso, criamos um espaço para o silêncio interior que nos permite navegar pelas turbulências da vida de forma mais serena. Essa serenidade se traduz em uma abordagem mais equilibrada e compassiva em relação a nós mesmos e aos outros, trazendo uma sensação de paz que é muitas vezes perdida na correria do dia a dia.
Os filósofos estoicos, como Musônio Rufo, não apenas discutiam a importância da virtude e da sabedoria, mas também ofereciam práticas concretas para cultivá-las. Uma dessas práticas é a autorreflexão regular, que pode ser feita através da meditação ou da escrita em um diário. Esses momentos de introspecção nos permitem avaliar nossas ações, reconhecer onde podemos melhorar e reafirmar nosso compromisso com a virtude. Ao dedicarmos tempo ao silêncio e à reflexão, ajudamos a construir uma base sólida para a sabedoria que nos guiará em momentos de incerteza. Ao longo da vida, enfrentamos inúmeras adversidades que testam nossa paciência, nossa capacidade de amar e nossa resiliência. Contudo, ao cultivarmos a virtude e a sabedoria, encontramos dentro de nós mesmos as ferramentas necessárias para não apenas sobreviver, mas prosperar. O silêncio, nesse contexto, se torna um espaço sagrado onde podemos nos conectar com nossas verdadeiras intenções e nos preparar para agir de forma que esteja alinhada com nossos valores mais profundos. Portanto, ao olharmos para o impacto do silêncio em nossas vidas, percebemos que ele não é apenas uma ausência de som, mas uma presença poderosa que nos convida a refletir, a aprender e a crescer. A prática da virtude e da sabedoria, incentivada por Musônio Rufo e pelos estoicos, nos ajuda a enfrentar as adversidades com graça e compaixão. O verdadeiro desafio é integrar esses princípios em nossa vida diária, permitindo que o silêncio nos guie em nossas escolhas e nos ajude a viver de forma mais autêntica e significativa. Em última análise, ao falarmos menos e ouvirmos mais, podemos viver melhor. A vida é repleta de momentos que nos exigem uma resposta emocional. Muitas vezes, somos bombardeados por expectativas, pressões sociais e o próprio tumulto interno que nos leva a agir impulsivamente, a falar sem pensar. Contudo, a filosofia estoica nos ensina que o silêncio pode ser um poderoso aliado. Um dos conceitos fundamentais que podemos explorar nesse contexto é o desapego emocional. O desapego não significa indiferença ou ausência de sentimentos, mas sim a capacidade de observar nossas emoções sem sermos dominados por elas, permitindo-nos agir com mais clareza e sabedoria. Quando falamos sobre desapego emocional, é essencial entender que essa prática não é apenas sobre deixar ir, mas também sobre entender a natureza das coisas que nos cercam. Muitas vezes, nos apegamos a ideias, pessoas e situações que não estão sob nosso controle. Por exemplo, imagine que você perdeu um emprego que considerava seguro. A reação imediata pode ser de desespero, raiva ou tristeza profunda. No entanto, ao aplicar o desapego emocional, você pode começar a ver essa situação de uma nova perspectiva. Em vez de se deixar levar por sentimentos de inadequação, pode focar nas oportunidades que surgem a partir dessa mudança. O silêncio, nesse caso, se torna um espaço de reflexão, onde você pode ponderar sobre suas opções e reavaliar seus objetivos. Vamos considerar a sabedoria dos estoicos, como Musônio Rufo e Marco Aurélio. Ambos entendiam que a vida é cheia de incertezas e que a única coisa que realmente podemos controlar são nossas reações. Marco Aurélio, em suas meditações, enfatizava a importância de permanecer centrado e focado, mesmo diante de adversidades. Ao praticar o desapego emocional, ele conseguia manter a calma e a clareza mental, permitindo-se lidar com as dificuldades de maneira mais equilibrada. A ideia é que, ao nos desapegarmos de nossas expectativas e do que não podemos controlar, conseguimos cultivar um estado de serenidade que nos permite viver de forma mais plena. Pense em situações do dia a dia, como um desentendimento com um amigo ou um familiar. Muitas vezes, a tendência é reagir impulsivamente, deixando que a raiva ou a frustração nos dominem. No entanto, ao silenciar nossas emoções e praticar o desapego, podemos optar por uma resposta mais ponderada. Isso não significa que devemos ignorar nossos sentimentos, mas sim reconhecer que eles não definem quem somos. Quando conseguimos observar nossos sentimentos sem nos identificarmos com eles, abrimos espaço para uma comunicação mais saudável e construtiva. Um exemplo claro disso pode ser visto em situações de decepção amorosa.
É natural sentir tristeza, mas se nos apegamos a essa dor, podemos entrar em um ciclo vicioso que nos impede de seguir em frente. O desapego emocional nos convida a reconhecer a dor, mas também a entender que ela não é permanente. Ao aceitarmos a transitoriedade das experiências, podemos nos libertar do peso emocional que nos impede de viver plenamente. O silêncio se torna um momento de autoconhecimento, onde podemos explorar as lições que a vida nos proporciona, em vez de reagir de forma impulsiva. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade vem da capacidade de nos desapegarmos das coisas que não podemos controlar. Isso inclui não apenas eventos externos, mas também nossas próprias expectativas e desejos. Quando conseguimos ver a vida através dessa lente, somos capazes de apreciar o presente sem o fardo do passado ou a ansiedade pelo futuro. O desapego emocional, portanto, se torna uma prática que nos ajuda a cultivar uma vida mais equilibrada e significativa. Imagine que você está enfrentando um desafio no trabalho. As pressões são intensas e a expectativa de resultados pode gerar uma ansiedade avassaladora. Nesse momento, ao invés de se perder em pensamentos negativos ou se deixar levar pela pressão, você pode optar por um momento de silêncio. Esse espaço interno permite que você reavalie suas prioridades, estabeleça limites e, o mais importante, mantenha a calma. A prática do desapego emocional aqui é fundamental, pois ajuda a distinguir o que é realmente importante e o que pode ser deixado de lado. Ao refletir sobre o desapego emocional, é interessante considerar como isso se relaciona com a nossa percepção de sucesso e fracasso. Muitas vezes, nos apegamos a rótulos e resultados, permitindo que eles definam nosso valor pessoal. Os estoicos, por outro lado, nos lembram que o valor de uma pessoa não está em suas conquistas externas, mas na qualidade de seu caráter e na maneira como enfrenta os desafios da vida. Praticar o desapego nos ajuda a ver que o sucesso e o fracasso são apenas parte da jornada e não o fim em si mesmo. Essa abordagem é especialmente relevante em uma sociedade que constantemente nos bombardeia com padrões de sucesso e felicidade. Ao desapegar-se das expectativas externas, podemos começar a construir uma vida que realmente ressoe com nossos valores e desejos mais profundos. O silêncio se torna um aliado nesse processo, permitindo que nos conectemos com o nosso eu interior e com o que realmente queremos para nossas vidas. Além disso, o desapego emocional pode ser um caminho poderoso para a empatia. Quando conseguimos observar nossas emoções e as emoções dos outros sem nos deixarmos levar por elas, criamos um espaço para a compreensão genuína. Isso pode transformar relacionamentos, pois nos permite ouvir verdadeiramente os outros e responder de forma mais compassiva. O silêncio, então, não é apenas a ausência de palavras, mas um espaço de conexão e entendimento mútuo. Ao final, é importante lembrar que a prática do desapego emocional é um processo contínuo. Não se trata de eliminar as emoções, mas de aprender a dançar com elas, a reconhecer sua presença sem se deixar dominar. É um convite para viver com mais autenticidade e liberdade, permitindo que o silêncio se torne um componente essencial de nossa jornada. O ensinamento dos estoicos nos revela que, ao abraçar o desapego, podemos viver com mais consciência, apreciação e resiliência, criando um espaço onde o silêncio se torna um catalisador para uma vida mais plena e significativa. Ao abordar o tema do silêncio e seu impacto em nossas vidas, é essencial considerar a profunda sabedoria dos filósofos estoicos, especialmente Musônio Rufo. Um conceito central na filosofia estoica é a ideia de viver de acordo com a natureza. Essa noção nos convida a refletir sobre nosso lugar no mundo e a maneira como nos relacionamos com ele, não apenas em termos de ambiente externo, mas também em relação à nossa própria natureza interna. Viver de acordo com a natureza significa reconhecer nossas limitações e potencialidades, abraçando a realidade de quem somos e da nossa condição humana. Para os estoicos, a natureza não se limita ao que vemos ao nosso redor.
ela também inclui a natureza humana e a razão, que é um dos principais traços que nos diferenciam dos outros seres vivos. Quando falamos em viver de acordo com a natureza, estamos, na verdade, nos referindo à busca por uma vida que respeite as leis universais e a nossa própria essência. Isso implica agir com integridade, a partir de um lugar de racionalidade, e aceitar o que não podemos mudar, enquanto nos esforçamos para melhorar aquilo que está sob nosso controle. Imagine, por exemplo, uma árvore que cresce em um ambiente adverso. Ela se adapta às condições do solo, da luz e até mesmo das intempéries. Essa adaptação é um reflexo do princípio de viver de acordo com a natureza. Assim como a árvore, devemos aprender a lidar com as circunstâncias da vida. Aceitar nosso papel no mundo é um passo fundamental nesse processo. Muitas vezes, nos perdemos em nossas expectativas e desejos, esquecendo que a vida é feita de altos e baixos, de luz e sombra. Ao nos conectarmos com essa verdade, encontramos um caminho para a paz interior. Em nossa vida cotidiana, isso pode se manifestar de várias maneiras. Quando enfrentamos um desafio, em vez de lutar contra a situação ou resistir ao que está acontecendo, podemos escolher uma abordagem mais tranquila e racional. Ao aceitarmos que existem coisas que não podemos controlar, liberamos uma parte significativa da nossa energia emocional. Isso não significa que devemos ser passivos ou resignados. Pelo contrário, a aceitação é um convite à ação consciente e deliberada, onde podemos fazer o melhor dentro das circunstâncias que nos cercam. As citações de filósofos estoicos, como Sêneca e Epicteto, ressaltam a importância dessa harmonia com a natureza. Sêneca, por exemplo, nos lembra que não é a força das circunstâncias que nos determina, mas sim a maneira como reagimos a elas. Essa perspectiva nos encoraja a cultivar uma resposta racional e equilibrada diante das adversidades. Ao adotarmos essa postura, encontramos um espaço de silêncio interior, onde podemos refletir antes de agir, permitindo que a razão prevaleça sobre as emoções impulsivas. Além disso, viver em harmonia com a natureza implica em reconhecer a interconexão entre todos nós. Musônio Rufo enfatizava a importância da comunidade e da convivência em harmonia. Quando nos afastamos do ruído e da agitação do dia a dia, encontramos um espaço para perceber que somos parte de algo maior. Essa compreensão nos ajuda a agir com integridade e a nos relacionar de maneira mais autêntica com os outros. O silêncio, nesse contexto, torna-se um aliado poderoso, permitindo-nos ouvir não apenas os outros, mas também a nós mesmos. É interessante observar como, em momentos de silêncio, podemos acessar uma profundidade de pensamento que muitas vezes é ofuscada pelo barulho constante do mundo. Quando nos permitimos esse espaço, podemos refletir sobre nossas ações, nossos valores e como estamos vivendo em alinhamento com nossa verdadeira natureza. Esse processo de reflexão é uma prática estoica fundamental, pois nos ajuda a realinhar nosso propósito e a agir com mais clareza e intenção. Quando falamos sobre a importância do silêncio, devemos considerar também a maneira como ele pode nos conectar com a nossa essência. O silêncio nos oferece uma oportunidade de introspecção, onde podemos escutar nossa própria voz interior. Essa voz, quando bem ouvida, nos guia em direção a decisões mais sábias e à construção de uma vida que reflete os nossos valores mais profundos. Em um mundo que valoriza a velocidade e a produtividade, a prática do silêncio se torna um ato de resistência e uma afirmação de nossa humanidade. Musônio Rufo, em seus ensinamentos, nos convida a refletir sobre a simplicidade e a autenticidade em nossas vidas. O que significa viver de forma simples? Significa eliminar o ruído desnecessário, tanto externo quanto interno, e focar no que realmente importa. Ao adotar essa abordagem, começamos a perceber o valor das pequenas coisas, um momento de conexão genuína com outra pessoa, a beleza de um pôr do sol ou o conforto de uma refeição compartilhada. Essas experiências, muitas vezes ofuscadas pela correria do cotidiano, ganham nova vida quando escolhemos viver em harmonia com a nossa natureza e a do mundo ao nosso redor. Refletir sobre o conceito de viver de acordo com a natureza
também nos leva a considerar como tratamos os outros. Se estamos em sintonia com nossa verdadeira essência, é natural que queiramos agir de forma justa e compassiva. As interações humanas se tornam mais significativas quando nos aproximamos delas a partir de um lugar de silêncio interior e reflexão. Assim, a comunicação se transforma em um espaço onde a escuta ativa se torna possível e onde as palavras ganham peso e significado. Isso nos ajuda a criar relacionamentos mais saudáveis e autênticos, baseados em respeito mútuo e compreensão. Ao final, podemos entender que viver de acordo com a natureza é um convite à ação consciente e à busca por uma vida de integridade. Musônio Rufo nos ensina que, ao nos alinharmos com os princípios estoicos, encontramos não apenas um caminho para a paz interior, mas também para uma vida que reflete nossos valores mais profundos. O silêncio, como uma prática essencial, nos ajuda a acessar essa sabedoria interna, permitindo-nos agir com clareza e compaixão. Ao abraçar essa filosofia, podemos cultivar uma vida mais significativa, onde o que realmente importa se torna o foco da nossa atenção. E assim, ao falarmos menos e vivermos melhor, encontramos a verdadeira essência do que significa ser humano. Ao longo deste vídeo, exploramos a importância do silêncio e como ele pode impactar positivamente nossas vidas, à luz dos ensinamentos do filósofo estoico Musônio Rufo. O silêncio nos oferece um espaço para reflexão, permitindo que nossas mentes se acalmem e que possamos ouvir a nós mesmos. Musônio nos ensina que, muitas vezes, falamos demais, perdendo a oportunidade de ouvir verdades mais profundas. Ao falarmos menos, criamos espaço para a sabedoria e a compreensão, tanto de nós quanto das situações ao nosso redor. Os estoicos nos convidam a considerar o que realmente importa. O silêncio é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a filtrar o ruído da vida cotidiana. Ao praticar momentos de quietude, podemos nos conectar com nossos valores e princípios, tornando nossas ações mais deliberadas e significativas. Isso não significa que devemos evitar a comunicação, mas sim que devemos escolher nossas palavras com sabedoria, usando-as para construir em vez de destruir. Incentivamos você a aplicar esses ensinamentos estoicos em seu dia a dia. Experimente dedicar alguns minutos do seu dia ao silêncio. Ao acordar, ao longo do dia ou antes de dormir, permita-se momentos de introspecção. Observe como isso pode melhorar sua clareza mental e emocional. Além disso, incentive a prática do silêncio nas suas interações com os outros. Ao escutar mais e falar menos, você poderá entender melhor as necessidades e perspectivas das pessoas ao seu redor. Se você se sentiu inspirado por este conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário e compartilhar este vídeo com amigos que também buscam uma vida mais equilibrada. Para encerrar, deixo uma reflexão de Musônio Rufo. A verdadeira riqueza é a sabedoria que encontramos na serenidade. Que essa frase ressoe em sua mente e o inspire a buscar momentos de silêncio e introspecção em sua vida. Lembre-se, ao falarmos menos, vivemos melhor.